Isso não começou com uma traição. Começou com uma mensagem. Curta, fria e completamente fora de contexto. Você não precisava ter descoberto assim. Foi isso que apareceu no celular do meu marido, às 2h17 da manhã. E o pior não foi a mensagem. Foi o jeito como ele reagiu quando viu que eu estava olhando. Ele não tentou esconder. Não tentou explicar. Ele apenas disse: "Você está interpretando errado." E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Porque não era a primeira vez que eu sentia aquilo. Aquele desconforto. Aquela sensação de que havia algo acontecendo, bem na minha frente, mas que eu ainda não conseguia enxergar completamente. E talvez você já tenha passado por isso. Aquele momento em que tudo parece normal, mas ao mesmo tempo, nada faz sentido. A maioria das pessoas acredita que a traição começa com outra pessoa, mas isso não é verdade. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, a traição emocional começa muito antes. Ela começa quando alguém decide esconder algo. E não estamos falando de sentimentos. Estamos falando de informação, de escolhas, de pequenas decisões que vão sendo tomadas em silêncio. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque aquela mensagem não era o começo. Era só o primeiro erro que ele cometeu. Mas é aqui que tudo começa a ficar estranho. Porque, ao invés de confrontar, eu fiz algo diferente. Eu decidi observar. E foi isso que mudou tudo. Nos dias seguintes, eu não falei nada. Não fiz perguntas. Não toquei no assunto. Mas comecei a prestar atenção em tudo. Nos horários. Nos hábitos. Nas pequenas mudanças que, antes, passavam despercebidas. Ele começou a dormir com o celular virado para baixo. Levava o telefone até para o banheiro. E, sempre que uma notificação aparecia, ele olhava rápido demais, como se tivesse medo de que eu visse. Mas o que mais me incomodava era a calma dele, porque quem está escondendo algo normalmente fica nervoso. Mas ele não. Ele estava tranquilo, controlado, como se tudo aquilo já estivesse planejado. E foi aí que eu percebi uma coisa que ninguém fala sobre traição. Nem toda traição é impulsiva. Algumas são organizadas, calculadas. E isso muda completamente o jogo. Segundo um estudo do MIT, quando uma pessoa começa a esconder padrões financeiros dentro de um relacionamento, isso indica algo muito mais profundo do que uma simples mentira. Indica preparação, planejamento e, muitas vezes, uma saída silenciosa. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, tudo começou a fazer sentido. Porque não era só o comportamento dele, era o dinheiro. Sempre o dinheiro. Pequenos valores que sumiam. Contas que não batiam. Explicações vagas. E aquele tipo de resposta que parece ensaiada. Mas é aqui que a história começa a mudar. Porque eu decidi fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Eu fui até o computador dele. Não para invadir, mas para confirmar. E o que eu encontrei não foi uma conversa. Não foi uma foto. Foi uma planilha. Organizada. Detalhada, com datas, valores, transferências e um nome que eu reconheci imediatamente. Naquele momento, eu senti um frio no corpo inteiro, porque não era qualquer pessoa. Era alguém que fazia parte da nossa rotina, alguém que sentava à nossa mesa, alguém que olhava nos meus olhos todos os dias. Mas eu ainda não tinha certeza, e eu precisava ter. Então eu fui mais fundo, e foi aí que tudo começou a sair do controle. Eu esperei 2 dias antes de fazer qualquer coisa. 2 dias observando. 2 dias fingindo que nada tinha mudado. Mas, por dentro, tudo já estava diferente. Porque quando você vê a primeira prova, você não consegue mais desver. E cada pequeno detalhe começa a ganhar um novo significado. No 3º dia, eu tive a confirmação. Não foi uma mensagem. Não foi uma ligação. Foi algo muito mais simples. E, ao mesmo tempo, muito mais cruel. Ele saiu do banho e deixou o celular na mesa, desbloqueado, sem perceber. E naquele momento, eu tive 2 opções: virar o rosto, ou finalmente descobrir a verdade.
Eu peguei o celular, devagar, sem fazer barulho. E a primeira coisa que eu vi foi uma conversa fixada no topo. Sem nome, só um emoji. Um detalhe pequeno, mas que já dizia muito. Eu abri, e o que eu li mudou tudo. Não eram mensagens apaixonadas. Não havia declarações. Não havia eu te amo. O que havia ali era planejamento, transferências, valores, datas e frases curtas, diretas. Já está com ela ainda? Não, mas falta pouco. Quando resolver, me avisa. Naquele momento, meu coração não acelerou. Ele parou. Porque aquilo não era uma traição comum. Era uma substituição. E o mais perturbador era que a pessoa do outro lado da conversa não era uma desconhecida. Era alguém da família. Minha cunhada. Eu larguei o celular. Fiquei parada, sem reação. Porque a dor não veio na hora. Veio a compreensão. E isso é pior. Porque quando você entende o que está acontecendo, você percebe que tudo já estava acontecendo há muito tempo. Segundo um estudo da Universidade de Stanford, quando uma traição envolve dinheiro e alguém próximo, o impacto emocional é até 3 vezes maior. Porque não é só a confiança que é quebrada, é a estrutura inteira da sua realidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque, naquele momento, eu percebi que não estava sendo apenas traída. Eu estava sendo planejadamente removida. Mas é aqui que tudo muda. Porque, ao invés de desmoronar, eu tomei uma decisão. Eu não ia confrontar. Eu não ia discutir. Eu não ia reagir. Eu ia fazer algo muito mais perigoso. Eu ia esperar. E foi aí que o jogo virou. Naquele momento, eu poderia ter acabado com tudo. Mas não acabei. E essa foi a decisão que mudou o final dessa história. Porque quando você reage no impulso, você perde. Mas quando você entende o jogo, você pode virar ele. Nos dias seguintes, eu continuei exatamente igual. Mesma rotina, mesmo tom de voz, mesma convivência. Como se eu ainda não soubesse de nada. Mas por dentro, eu já estava alguns passos à frente. Eu comecei a observar não só o comportamento dele, mas também o dela. Minha cunhada passou a aparecer mais, com mais frequência, com mais naturalidade, como se já estivesse se acostumando com algo que ainda não deveria existir. E isso confirmou o que eu já suspeitava. Aquilo não era recente, já estava em andamento há muito tempo. Mas é aqui que entra algo que pouca gente faz. Eu não tentei impedir, eu deixei acontecer. Porque, segundo um estudo da Universidade de Yale, quando uma pessoa acredita que está no controle de uma situação, ela comete mais erros. E era exatamente isso que eu precisava. Erros, mais provas, mais confirmações. Então eu fui mais fundo. Eu comecei a mexer no que realmente importava. O dinheiro. Aos poucos, sem chamar atenção. Eu organizei tudo. Separei o que era meu. Bloqueei acessos que ele nem sabia que eu conhecia. Revisei contas. Movimentei valores. Tudo em silêncio. Tudo com calma. Porque, diferente dele, eu não estava improvisando. Eu estava planejando. Mas o momento decisivo ainda não tinha chegado. E eu sabia disso. Porque eu não queria apenas sair daquela situação. Eu queria encerrar da forma certa. E foi aí que eu tive a ideia. Um jantar. Simples. Familiar. Como tantos outros que já tinham acontecido antes. Mas dessa vez, com um propósito. Eu organizei tudo. Convidei todos. Inclusive ela. Porque eu queria ver até onde eles iriam manter a mentira. E, principalmente, eu queria escolher o momento exato de mostrar a verdade. Porque quando você expõe uma traição no momento certo, você não apenas revela, você desmonta. E naquela noite, era exatamente isso que eu ia fazer. O jantar começou como qualquer outro. Mesas arrumadas, conversas leves, risos falsos e aquele clima de normalidade que, dessa vez, não existia. Porque eu já sabia de tudo. E isso muda completamente a forma como você enxerga cada detalhe. Eu observei cada olhar, cada gesto,
cada troca silenciosa entre eles. E quanto mais eu via, mais eu tinha certeza. Eles não estavam mais tentando esconder. Eles estavam apenas esperando o momento certo. Mas o que eles não sabiam era que o meu momento já tinha chegado. Eu esperei. Deixei a conversa fluir. Deixei todos se acomodarem naquela falsa segurança. Então, eu fiz. Sem levantar a voz. Sem emoção. Sem pressa. Eu disse: eu acho que está na hora da gente falar sobre o dinheiro. O silêncio foi imediato. Pesado. Desconfortável. Meu marido congelou. Minha cunhada desviou o olhar. E minha sogra tentou sorrir, como se fosse apenas uma brincadeira. Mas eu continuei. Eu peguei o celular, abri as provas e coloquei sobre a mesa. Transferências, datas, valores, conversas, tudo exposto na frente de todos. E naquele momento, não havia mais como negar. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu depois. Meu marido não tentou se defender. Não negou. Não discutiu. Ele apenas ficou em silêncio. E esse silêncio foi a confirmação final. Segundo estudos da Universidade de Cambridge, quando alguém é confrontado com provas claras e diretas, o cérebro entra em um estado de bloqueio, porque qualquer reação só pioraria a situação. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele travou. Minha cunhada começou a chorar. Minha sogra tentou mudar o assunto, mas já era tarde, porque a verdade já estava na mesa. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu olhei para ele e disse algo que ele nunca esqueceu. Você não perdeu só o casamento. Você perdeu o controle. Porque naquele momento, eu já tinha feito tudo o que precisava. Eu já tinha protegido o que era meu. Já tinha separado o dinheiro. Já tinha me antecipado. E eles não sabiam. O plano deles tinha acabado antes mesmo de acontecer. E foi aí que tudo mudou. Eles não estavam mais no controle. Eu estava. Eu me levantei. Sem gritar. Sem discutir. Sem olhar para trás. E antes de sair, eu disse a última frase. Vocês passaram meses tentando me substituir. Mas esqueceram de uma coisa. Eu estava vendo tudo. O silêncio ficou pesado, definitivo. E quando a porta se fechou, tudo acabou. Hoje, eu não vejo aquilo como uma derrota. Eu vejo como um despertar. Porque algumas traições não vêm para te destruir. Elas vêm para te mostrar quem você realmente precisa ser. E talvez a pergunta não seja: por que isso aconteceu com você? Mas sim, você perceberia antes que fosse tarde. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Nem toda traição é impulsiva. Algumas são planejadas, silenciosas e perigosas. Mas agora eu quero saber de você. Você teria percebido? Ou teria sido pego de surpresa, como quase aconteceu comigo? Mas a verdade é que a história não terminou naquela noite. E isso é algo que quase ninguém fala. Porque a maioria das pessoas acha que o momento da descoberta é o final. Mas não é. O verdadeiro impacto vem depois. Nos dias seguintes. No silêncio. Na ausência. Na forma como tudo muda. Sem aviso. Eu fiquei em casa. Sozinha. Sem saber exatamente o que eu estava sentindo. Porque não era só dor. Era uma mistura estranha de alívio e vazio. Alívio por finalmente saber a verdade. E vazio por entender que aquela verdade já existia há muito tempo. Segundo um estudo da Universidade de Princeton, quando uma pessoa descobre uma traição planejada, o cérebro não reage apenas como perda emocional. Ele reage como uma quebra de realidade. Como se tudo que você acreditava tivesse sido construído em cima de algo falso. E foi exatamente isso que eu senti. Cada memória, cada momento, cada conversa, tudo começou a parecer diferente. Como se eu estivesse revisitando minha própria vida, com novos olhos. Mas é aqui que fica ainda mais difícil. Porque você começa a perceber sinais que estavam ali o tempo todo. Pequenas atitudes, pequenos detalhes, pequenos silêncios, que antes pareciam normais, mas agora
fazem todo sentido. E essa é a parte mais cruel. Porque não foi um momento. Foi um processo. Um processo lento, silencioso e invisível. Mas o que mais me marcou não foi a traição. Foi o quanto eu ignorei minha própria intuição. Porque, no fundo, eu já sabia. Eu só não queria acreditar. E talvez você também já tenha passado por isso. Aquele momento em que algo dentro de você diz: tem alguma coisa errada. Mas você ignora. Porque é mais fácil. Porque dói menos. Porque você ainda quer que aquilo seja verdade. Mas a realidade é simples. A verdade sempre deixa sinais. Sempre. A diferença é se você está disposto a enxergar. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria o que aconteceu. Mas eu mudaria uma coisa. Eu teria confiado em mim muito antes. Porque no final, não foi a traição que me destruiu. Foi o tempo que eu levei para enxergar ela. E talvez essa seja a única coisa que realmente importa. Não é sobre o que fizeram com você. É sobre o que você faz quando finalmente entende. E agora eu te faço uma pergunta. Se algo dentro de você já está te mostrando a verdade, você vai continuar ignorando? Ou vai finalmente encarar?